Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo. Benefícios em todos os campos. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Vinter Soluções em Tecnologia. Michele Decorações. Tapetes, cortinas, persianas. Colchão bioanatômico. Único como você. Olá, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e esse é o podcast Campo Afora. No programa de hoje teremos a ilustre presença dos nossos convidados, Dr. Daniel Heigert, advogado, especialista na área de direito tributário, e também o senhor Eduvar Serve, diretor dos colchões bioanatômico. Boa tarde, como estão? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Bom, dando início à nossa conversa, e a ideia do programa de hoje é a gente poder esclarecer um pouco, trazer um pouco sobre as vivências dessas relações do agronegócio e com as questões do direito tributário, né? Doutor Daniel, qual mensagem o senhor vê nesse atual cenário? Quais pontos são importantes para que a gente possa alertar, por exemplo, aquele que nos acompanha, o nosso telespectador, sobre as questões de direito tributário? Eu sei que, falou em direito tributário, a maioria das pessoas tem aquele receio, né? Tem um certo medo, né? Tem aquela, como é que vai ficar a questão da tributação? A gente tem uma reforma tributária que enfim, impacta diretamente todos os setores, mas se tu puderes trazer um pouco desse cenário, como é que tu vê enquanto especialista da área? Sim, obrigado pelo convite, Rafael, inicialmente. E quando você fala em direito tributário hoje, invariavelmente vai se pensar na reforma tributária, né? E o agro, ele tem uma forma, hoje mais de 90% das atividades do agro, o produtor rural, trabalha na pessoa física. Então, quando estamos falando aqui, a proposta é falar no direito tributário para a pessoa física mesmo, que é a que atinge a maior parte dos produtores, né? Ele vai atingir, a reforma tributária atinge a pessoa física. E antes de entrar, eu vou tentar ser sucinto, sei que a proposta não é essa, mas falar um pouquinho da reforma de maneira genérica, para que você crie, então, um contexto de entender como que eu, então, produtor, vou ser atingido com isso na reforma tributária. A reforma tributária, ela tem uma emenda constitucional em 2023, final, então, você fala em reforma tributária faz tempo, exatamente por causa disso, mas que ela aguardava duas novas regulamentações, que são duas leis complementares, que foi em 2025 e 26, a 2014, 214 e 227, que mudaram alguns impostos. Então, apesar do agro não vivenciar muito enquanto pessoa física, foram substituídos 5 impostos, né? Então, o CBS ela veio para substituir PIS, COFINS e IPI, e o IBS veio para substituir ICMS e ISS, então aquele imposto que é do comércio e do serviço. Ele unifica, então ele é um tributo que ele tem competência municipal e estadual, e o CBS, que é o PIS, COFINS e IPI, é federal, competência federal, né? Então, chamado IVA, que é um termo que também está bem popular, assim, falando sobre a reforma tributária. O que acontece na comercialização, então, do produtor rural, aquele que comercializa a soja, o arroz, vende o gado, né, aqueles produtos primários. O ICMS, que é o imposto que vai ser da comercialização, ele sempre foi o chamado ICMS diferido. Então, ele está na cadeia de produção, mas quem vai pagar é o próximo no setor. Então, sempre houve diferimento, que é diferente da isenção, eu já vou falar sobre isso aqui. Sempre foi, o que foi a preocupação do produtor? O imposto de renda. Então, duas formas de fazer uma apuração. Eu vou trazer aqui um pouquinho mais o regime de caixa. Então, qual é a minha preocupação lá enquanto produtor para o direito tributário? Eu tenho as minhas vendas e eu tenho as minhas despesas. Então, uma vez por ano, ou periodicamente, eu vou juntar as minhas notas fiscais das minhas despesas, vou ter as minhas vendas e desse resultado eu vou pagar meu imposto de renda. Então, é uma forma até, de certa forma, é simplificado hoje.
O que atinge o produtor rural hoje nesse sentido? Existe uma grande diferença que essas leis que eu trouxe agora regulamentaram, que é o produtor rural que tiver uma venda acima de 3 milhões e 600 mil reais por ano, ele é o contribuinte obrigatório do CBS-IBS. Então vai fazer com que ele tenha uma novidade em relação a isso. Essa novidade, para quem é um contribuinte, vai ter uma mudança muito grande, especialmente sobre o que eu falei agora do ano, né? Então, é uma vez por ano que eu preciso ver isso. Eu sou contribuinte obrigatório, ou seja, eu tenho um faturamento maior que esse, lembrando, na pessoa física, eu sou contribuinte obrigatório, eu tenho obrigações mensais de fazer apuração de IBS, então, e aí isso muda por si só. A reforma tributária ela termina em 2033, a transição, ela começa, você fala isso inicialmente lá com essa lei de 2023, ela inicia e aí existe um termo hoje, e isso tem que tomar cuidado, que são as fases de testes, 2026 e vai até 2033 essa transição, inclusive convivendo ICMS, ISS e os impostos novos, que é o IVA, que é o CBS e o IBS, né? O que acontece? Em relação a isso, para esse ano, o produtor rural, então, para esse ano, o que ele precisa cuidar? O que já existe para esse ano? Existe uma mudança no FUNRURAL, um tributo, inclusive, que aumentou, foi abril ou maio, agora teve um aumento. Então, olha para o seu FUNRURAL, olha quanto que está a alíquota, vê essa mudança, ela mudou de 1,5 para 1,63, se eu não me engano. Então, olha lá, fala com a tua contabilidade, vê se está certo. É uma preocupação para agora, não é para o ano que vem. Como testes, tem obrigações para esse ano. Uma dessas, essa mudança do FUNRURAL. A nota fiscal eletrônica, isso também é uma coisa que mudou bastante. Aquela questão do talão, isso tende a excluir. Agora, com certeza, esse ano vai terminar, né? Então, é uma mudança grande. E as notas fiscais, elas têm parâmetros para ver já essa recepção do CBS e IBS. Então, você tem um conceito de preenchimento, e eu sei que a contabilidade ajuda muito sempre isso, mas é importante você, produtor, olhar para isso e entender que se você não preencher esse ano já, que é o teste, chamado teste, você está sujeito a multa de até 100%. Então, para 2026, já é importante você olhar para isso, para esse ano, né? Entendi. Perfeito, são uma série de siglas, né? E aí, certamente, aqueles que nos acompanham, por vezes, por não ter esse conhecimento técnico, convém procurar um profissional especializado ou um contador que é da sua confiança, ou até mesmo um advogado especialista na área, para poder ajustar isso. E seu Eduvar, né? A gente já sempre falamos aqui sobre a qualidade dos seus produtos. Mas essa questão da administração, da tributação, o senhor também, né, por ser um senhor que faz anos já que vem explorando esse meio empresarial, como é que o senhor vê essas questões, essa relação entre a questão dos tributos, a questão do empresário, né? Embora o doutor Daniel tenha trazido aqui para nós que a maioria dos produtores rurais trabalham na pessoa física, e acredito eu que isso é uma realidade mesmo, porque a maioria dos que eu conheço também trabalham na pessoa física. Mas existe hoje em dia também essa questão do empreendedorismo ligado ao agronegócio. Mas o senhor, enquanto empresário, como é que o senhor vê essa questão da parte da tributação, do quanto isso é revertido também em prol da sociedade de uma forma geral, ou da sua empresa de uma forma geral? Como é que o senhor vê essa questão? Bem, não é bem a minha área. Minha área sempre foi comercial, mas eu vou fazer alguns comentários a respeito. Falar dos meus hábitos. Eu tenho um hábito, mesmo se eu vou almoçar, que eu gaste 40, 50, não importa o valor que você gasta, eu peço nota. Tenho o hábito de pedir nota de tudo. E eu vejo muito, falando no setor agrícola, eu vejo muita gente comprando e não pedindo nota. Em primeiro lugar, como é que você vai, se der um defeito no produto ou alguma coisa, como você vai reclamar se você não pedir uma nota fiscal? Diante daquilo que o doutor está expondo, eu aconselharia a todos que estão nos ouvindo aí que quando compre algum produto, peça nota fiscal e valor integral. O máximo, por exemplo, o meu produto é um produto que tem um alto custo de frete, mas nunca passa de 15%. Então, se você vai comprar um colchão que vai pagar R$10.000, você sabe que máximo 1.500 é de frete e despesa de entrega. Peça uma nota de R$8.500 no mínimo.
Ou seja, assim, vamos ser mais prático, 85% do valor. Peça a nota fiscal. E haja dessa maneira com todos os produtos que você comprar. Porque é uma transação comercial, você vai comprar um produto, peça uma nota fiscal. Que no momento que nós todos contribuir, aí nós vamos ter esperança que baixe os impostos. Que todos pagam. Porque hoje os impostos são altos, porque tem uma evasão próxima dos 50%. Uhum. Então, por isso que existe essa alta tributação. Na empresa, evidentemente, hoje a nossa empresa tem alguns parâmetros que você pode usar. Usa uma empresa de pequeno porte, usa do lucro presumido. Eu não saberia dizer qual é a melhor. Eu só sei que nós temos uma boa assessoria. Em determinados tempos a gente faz uma reunião e vê como está a situação fiscal. Eu cobro disso. Quantos funcionários o senhor tem na Colchões? Hoje nós temos 17. Tá. 17 funcionários. Já tivemos 41. Foi o máximo, mas hoje nós profissionalizamos, nós produzimos o mesmo que nós produzimos 41, autonomizamos. O que deu para autonomizar, a gente autonomizou, e o restante a gente tem. O nosso funcionário que tem menos tempo nós está com 8 anos. Nós pagamos, remuneramos bem por produção, e nós temos casa para proporcionar para os nossos funcionários um lugar tranquilo para morar, próximo da fábrica, próximo de colégio para os filhos. Então, tudo isso você faz com que a pessoa permaneça. E um funcionário hoje, para treinar, para produzir um colchão, que nem nós produzimos personalizado, ele leva 8 meses de treinamento para ele estar pronto. Isso é um custo muito alto. Então, nós preservamos a nossa equipe lá. Temos uma equipe lá que é uma família, tratamos todos como membros dessa família. Nós temos Unimed dentro da nossa empresa, que temos assistência odontológica também. Sim, o senhor vê. Então, E nós também falamos fora do ar, o senhor mencionou que a sede da sua empresa fica no estado de Santa Catarina. Estado de Santa Catarina, sim. Tijuca, Santa Catarina. E aí, de certa forma, vendem Brasil todo, mas a sede é em Santa Catarina. Sede Santa Catarina. E há alguma razão de fundo tributário para ter, de certa forma, escolhido, ou foi só questão logística que o senhor escolheu Santa Catarina? Na realidade, foi uma situação. Eu até comentei fora, eu tinha comprado os terrenos aqui no bairro Jacobo Vassobão, aí 12 mil e poucos metros para construir a fábrica aí. E no mês de outubro, isso, uns anos atrás, e no mês de janeiro deu problema daqui. Eu tenho um filho que é advogado e administrador de empresa, que mora na praia, porque tem vitilígio, então a água do mar ajuda a não evoluir. Não cura, mas ajuda a não evoluir. Então ele foi para lá, jovem ainda, assim que recém se formou. Ele chegou lá, pai, se você colocar a fábrica aqui, a gente coloca aqui. Então foi uma decisão mais familiar, mas quando fomos instalar, quando nós começamos a procurar para instalar, nós vimos a facilidade que tem em Santa Catarina. Nós começamos a procurar um galpão, que precisa ser um galpão acima de 500 metros, no mínimo, para lidar com colchão, né? Dia 8 de fevereiro, dia 25 de março, nós inauguramos a fábrica. Com todos os alvarás, tudo? Com tudo. PCI de bombeiro, com tudo. A facilidade e a maneira como eles tratam o empreendedor lá. O setor de contabilidade, o setor da fiscalização da prefeitura, o secretário de infraestrutura, e até hoje, se der um problema, que a gente tem lá o problema da maré alta, maré baixa, tem maré alta, vem água pela tubulação, né? Dá qualquer problema que der de entupir alguma coisa, ou qualquer coisa que você precisar da prefeitura, não é amanhã. Você ligou, se ele não tiver a máquina disponível, ele contrata uma particular para ir lá fazer o serviço. Essa atenção. Contra a tributação, eu sei que na época dava uma diferença bem grande, há 13 anos atrás. Hoje eu não sei te dizer porque não é a minha área, mas há 13 anos atrás dava uma diferença de tributação de 11% do Rio Grande do Sul para lá. Considerável. Considerável. Né? Nossa. E outra logística, né? Eu estou a 300 metros da 101 lá, e se eu tiver que mandar colchão para o Maranhão, para o Piauí, para Tocantins, para Rondônia, para o Mato Grosso, tem caminhão todo dia que sai para lá. Entendi. A logística ficou melhor.
que na época eu não pensava expandir como expandiu. Eu queria colocar uma indústria, em função dos vários anos que eu tinha aqui, para produzir 150, 200 colchões, que era o que a minha equipe vendia por mês. E lá a gente desenvolveu, mas o setor tributário lá eu sei que é menor que aqui. Diferenciado. Diferenciado, não sei quanto. Sabes que não, o senhor não é o primeiro a trazer essa informação, embora a maioria das outras pessoas que participaram do podcast, que são empresários e que investem fora do estado, eles tomaram a decisão não por uma questão familiar, mas sim por uma questão de custo, logística, né, uma série de questões. E aí eu faço a pergunta para o doutor Daniel a respeito disso. Tu já mencionaste fora do ar que com essas mudanças talvez minimize ou não tenha mais essa diferenciação entre estados. Se tu pudesse falar um pouco, embora acredito eu, a maioria dos produtores rurais não tenham essa... Como o solo, o campo, ele normalmente está aqui no estado, a pessoa não tem como se desfazer do campo para poder abrir uma filial fora, né? Embora existem inúmeros agrônomos que a gente sabe que sobrem para a região norte, noroeste do país, ali centro-oeste do país, e lá fazem fortuna, né? Mas eu te pergunto em relação a esse viés da questão tributária, por que há essa diferenciação, doutor Daniel? Qual é a razão, isso, tendo se visto que a gente mora no mesmo país, né? Mais para os leigos mesmos poderem entender essa questão? Sim, essa é a chamada histórica, né, guerra fiscal. Então, a gente, apesar de ser polêmico até na época, não é possível que quem tem mais de 30 anos, pelo menos, não lembre da época que a gente perdeu para a Ford. Para Bahia? Para Bahia. A Ford da Bahia. Estava, então, se instalando, acho que era em Viamão, perdeu para Bahia. Essa é a guerra fiscal, né? Então, o Estado, em razão do ICMS, nessa comercialização de veículo, o Estado, ele propõe isenções, diminuições de alíquota, inclusive, isso depende de lei, claro, é a chamada guerra fiscal. Então, venha para cá, porque eu tenho interesse disso, meu Estado vai arrecadar, meu município vai arrecadar, em relação à ISSQN, por exemplo, serviço, que tem aqui perto da gente, inclusive, temos um caso ali, um município perto aqui que fez isso e conseguiu uma grande empresa que fosse para lá. Então, a tendência com a reforma tributária é que termine a guerra fiscal. Porque o principal motivo de terminar a guerra fiscal, a tributação é no destino. Uhum. E isso é mais amplo do que parece. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem fácil. Netflix. Aonde está hospedada a Netflix hoje? Né? Ela está no melhor lugar possível. E o que vai acontecer com a tributação no destino? O imposto arrecadado do Daniel, que paga a Netflix, vai ficar aqui em Santa Maria. Né? E, claro, dentro dessas divisões entre ISS, ICMS e tal. Mas, então, tudo que você vende, a tributação vai para o destino, ela deixa de ser da origem. Então, a guerra fiscal é por quê? Porque a origem, que é a minha empresa que fabrica, ela tem isenções. Como a tributação fica no destino, a gente está falando de vários municípios, vários estados, que fica difícil que isso aconteça. Então, dos objetivos claros da reforma tributária é terminar com a guerra fiscal. Então, a isonomia, e aqui não sei nem se é certo ou errado, né? A isonomia é uma tendência que vai acontecer em razão disso, né? Desse conceito. Então, isso que o senhor falou agora é uma tendência de extinguir, né, a guerra fiscal. Então, aonde você estiver alocado, não vai fazer muita diferença em relação a isso. De certa forma, Santa Maria, eu sempre fui um defensor que Santa Maria está num lugar muito estratégico, especialmente para quem vende para o Mercosul. Uhum. Né? Ela é a maior cidade que tem, creio que entre Uruguai e Argentina, para quem vai vender. Então, eu acho que isso vai favorecer o município de Santa Maria, essa tributação no destino. Né? Muitas vezes a Santa Maria acaba não tendo não sendo contemplado como uma indústria, uma empresa grande em razão dessas guerras fiscais. Tu sabes que em relação a isso, eu falava hoje pela manhã com um produtor rural sobre aquela questão da 392, do segmento da 392 que eles estão planejando, vai passar ali na região de São Pedro, Jari, Quevedos, vai até Santo Ângelo, né? E também foi pauta nessa conversa sobre a questão do aeroporto regional,
como é importante nós falarmos sobre isso, né? Sei que o doutor Daniel é São Francisco de Assis e imaginemos alguém que é de São Francisco de Assis, olha o martírio que é ir até Porto Alegre, às vezes para pegar um aeroporto, ou talvez descer até Pelotas, não sei qual seria o melhor caminho, mas como a região sul e oeste do estado, ela está desamparada em relação a essas questões. Sim. E aí eu acho que é exatamente isso, né? Nós estamos estrategicamente no centro do estado, e agora se fala muito sobre essa questão num aeroporto regional, né? Aeroporto regional. E é verdade, nós precisamos olhar para o centro do estado e pensar o centro do estado como sendo uma região com seus potenciais, com as suas dificuldades também. Mas como faz falta, não sei se o senhor também concorda comigo, porque o senhor falou sobre logística, né? A gente sabe que Santa Catarina, o senhor vai estar ali... Quantos quilômetros o senhor está do Porto de Itajaí? Quantos quilômetros o senhor está lá do Aeroporto Internacional de Navegantes? 30 quilômetros. Quanto? 30. 30 quilômetros. Aí numa cidade grande é de um bairro a outro, numa cidade grande. Exatamente. Quando eu comecei com os colchões, eu me estabeleci em Santa Rosa, eu viajava uma noite inteira para chegar em Porto Alegre para pegar um avião. Então, às vezes saía às 10 horas da noite e chegar em Porto Alegre e pegar um avião de manhã, eu pegava o ônibus ao meio-dia, amanhecia em São Paulo. É assim, não sei se você recorda, quando estava o secretário de Turismo, aí que eu comentei sobre o aeroporto de Passo Fundo. Acho que me lembro do seu comentário. Os grandes responsáveis pelo desenvolvimento de Passo Fundo foi o aeroporto. Toda a região das Missões, por que hoje tem um aeroporto em Santo Ângelo com voo para São Paulo direto? Porque Passo Fundo, as empresas aéreas começaram a ver, da onde vem toda essa gente para Passo Fundo? Uhum. E a toda... Sim. Se não, claro, é outro assunto. Nós temos, por exemplo, numa região lá num raio aí de 100 quilômetros, nós temos 60% da produção das máquinas colheitadeiras do Brasil e 40% das máquinas de semear e produzir agrícola aí naquela região, né? Isso pesou bastante, porque o agro é grande, é forte. O agro é forte. Hoje já estão... O prefeito de Santa Rosa está investindo bastante, até o fim do ano vai estar pronto o aeroporto, para receber a aeronave de até 165 passageiros. Por quê? Porque tem mercado para isso. Aqui faz falta. Faz. O senhor concorda que aqui teria que ter um aeroporto? Teria que ter um aeroporto regional. Claro, né? Eu achava engraçado, esse baita pista da base aérea, quando você não tem um dado técnico, sim, às vezes você fala algo que não faz sentido. Não é, que nem eu falar de colchão aqui para o senhor. Não faz sentido. A pista não é feita para um avião de grande porte. Exatamente. Então, se tiver um tráfego muito alto, vai desgastar. Lá não tem estrutura para isso. Então, tem que se fazer um aeroporto novo, ou reformar a pista. Entre reformar a pista e fazer um aeroporto novo. E tem lugares aqui na região que dá para fazer aeroporto. Você saiu das coxilhas, aí tem lugares planos aí de fazer pista de 3 mil metros aí, tranquilamente. Exatamente. Tranquilamente, não precisa ser exatamente Santa Maria, mas sendo na região. Esse traçado que eu vi aqui, que está sendo divulgado, um dos traçados é ali próximo à BR de São Pedro. A BR que leva em direção a São Pedro. Então eu acho que tem essa alternativa, né? Eu acho que teria que ter uma alternativa no lugar mais alto. Porque às vezes aqui tem neblina, você subiu a serra, não tem. Tinha que ser num lugar mais alto. Tendo o aeroporto, acredito eu que todos concordam. A neblina não é certo. Exato. Mas é uma fatura. Realmente... E nós tínhamos que puxar grande tráfego, agora que vai duplicar essa rodovia até aqui, puxar esse trânsito por aqui. Porque o trânsito de caminhão, tudo bem, tem o lado negativo, é um trânsito pesado, mas ele traz muito recurso. O motorista consome, o caminhão abastece, fura pneu, isso traz... Sim. Para prestação de serviço, isso é ótimo. Sem dúvida. Porque traz, é mecânico, movimenta a rodovia onde passa. E se o senhor for ver, Santa Maria, claro, Santa Maria é região, né? Mas Santa Maria é o segundo maior contingente militar do Brasil. Isso aí. Né? Então, ou seja, o setor de serviços necessita. Nós também temos, um polo educacional, não há como nós negarmos o que representa a UFSM e todas as instituições de ensino. Porto Alegre, acho que é o segundo lugar que mais
em termos de educação tem, e curso superior é aqui em Santa Maria. E o senhor sabe uma coisa também que eu sempre falo, quando eu posso falar, Santa Maria também tem um privilégio, embora eu seja criticado, e as pessoas que me criticam sabem, vão estar me ouvindo agora e talvez vão saber quem é que são. A gente tem uma série de políticos que na época eleitoral, eles vêm até Santa Maria, e aqui é um berço de votos para eles, né? E eles são muito próximos a grandes gestores públicos que poderiam talvez investir um olhar mais carinhoso em Santa Maria, mas não sei se falta vontade ou se falta talvez um interesse mais próximo, mas Santa Maria tem essa força política que eu nem sei se os moradores que aqui escolheram, né? E acho que é muito comum isso. Santa Maria ela é composta por pessoas que escolheram aqui residir. Né? Então tem esse carinho, não só Santa Maria, mas toda a região. Tem inúmeras pessoas que moram em Itara, Restinga Seca, Silveira Martins, que optaram por morar aqui, gostam daqui, só querem talvez que seja mais próspero, que de certa forma vire a roda em relação a isso. E tem também essas questões do pessoal do campo que se sente um pouco desamparado. Eu acho que tem que dar voz a essas pessoas também. Daniel, né? Uma outra questão também que vira e mexe nos trazem aqui é essa questão da relação. O senhor Eduardo falou sobre essa questão da mecanização, né? Na empresa dele trocou talvez pessoas por máquinas, né? Eu acredito que isso aí seja uma realidade hoje em dia na era da IA, da tecnologia. Como é que tu vê lá no teu escritório? Teu escritório trabalha também com o setor tributário, mas também vocês trabalham também com trabalhista, algumas coisas assim ou não? Sim. Não é a grande... nossa área é mais o direito tributário e empresarial, né? Sim. Mas isso reflete diretamente nas questões trabalhistas, né? Então, acho que é uma tendência e eu acho que nunca teve tão em alta a discussão. Isso vem de um certo tempo, mas da IA, né? A IA fazia essa substituição. Eu não acredito que ela seja que ela substitua, mas efetivamente ela ajuda muito no setor produtivo em vários cenários, uns mais do que os outros, né? Tem uns que é muito difícil que você consiga substituir um humano, mas questões administrativas, a IA, sim. Até lá no escritório a gente tem convivido mais com isso e visto o poder da IA. O poder da IA, a gente está vendo brigas das grandes IAs, inclusive no mundo atualmente, né? E isso é um tema super interessante. Eu acho que sob o ponto de vista corporativo, sob o ponto de vista da produção, sob o ponto de vista de vários aspectos diretos e indiretos, é um ponto que se traz e que eu acho que vai haver bastante mudança aí nos próximos anos, porque o que eu tenho notado, pelo menos, é que ela tá avançando muito rápido. Ou seja, nós tivemos uma delas aí que lançou uma melhor, passou 15 dias, lançou uma melhor que já se tinha. Então, numa velocidade, esse avanço, e esse avanço significa muitas mudanças a ponto de fazer coisas que eu, pelo menos, nunca imaginei que pudesse fazer a IA, assim, de buscar. É surpreendente, não sei. O senhor já está mexendo com a IA? Lida com a IA? Alguma coisa lá, mas é meu filho, porque eu... Com toda a sinceridade, a tecnologia me fez patinar em algumas coisas, né? Mas eu teve uma infância que eu só tinha o 5º ano primário. Então, lá no início da minha carreira, eu perdi uma vaga de emprego que eu queria muito de trabalho como vendedor, porque eu não tinha o ginásio. Eu jurei que meus filhos jamais passariam por isso. Tanto que eu tenho um rapaz e 2 filhas. Todos eles têm 2 cursos superiores e aperfeiçoamento. Hoje, coincidentemente, eu tenho o meu neto mais velho, que está com 23 anos. Ele está terminando um negócio de megatônica na Federal de Florianópolis, mas ele está 6 meses em Roma, fazendo um curso de IA. De IA. E mecatrônica. Mecatrônica. E ele está prestando serviço para uma empresa do Canadá, online, e fatura 3 mil euros por mês. Para um menino que está começando. Sim. Excelente. Por quê? Porque falta isso. E ele, graças a Deus, está se aperfeiçoando nisso. Então é uma coisa que se vai fazer. E daqui uns dias, eu estou esperando que ele volte agora em agosto, para investir, ver o que ele quer fazer, o que ele quer empreender. Nisso aí eu quero dar todas as condições para que ele faça, que ele se aperfeiçoe, porque é o caminho, não vai substituir o ser humano.
mas vai facilitar. Vai facilitar. É. Quando começou aquele Vale do Silício, lá, as primeiras tecnologias que se avançaram, eu disse para o meu filho mais velho, isso aí é o caminho. Ele não acreditou. Foi advogado. Não que esteja mal. Que loucura, né? Que loucura, não advogado. que esteja mal, né? Mas hoje ele vê a diferença daqueles que foram, os colegas dele que foram para lá e que se aperfeiçoaram com a diferença que dá. Sim. Por isso que quando surgiu essa oportunidade, o meu neto me perguntou, pode ir que eu vou bancar você lá. O senhor fez o papel de vô daí. Foi Vai, se for para se aperfeiçoar, vai. Claro. E tem que ser assim. E o que o agricultor tem que fazer. Ele tem que pegar um filho, jogar ali, vai ser técnico agrícola, vai ser agrônomo, ou vai ser veterinário, para voltar para a propriedade e aplicar o que aprendeu aí. Sem dúvida. É isso que tem que fazer. Isso que tem que fazer. Há poucos dias, eu estive com um chinês do frigorífico de Santa Rosa. Se encontramos num cliente meu e a cliente dele que produz porco, já que falou, criador de porco, um cara bem referenciado no interior de Horizontina, grande produtor. E se encontramos lá. Sabe qual a preocupação dele? Quando essa geração ele bateu, dá licença aqui, bateu no ombro dele, o rapaz tem 45 anos. A minha preocupação é quando você morrer, quem vai fazer isso aí? Quem vai produzir suínos para mim? A preocupação do chinês, do né? chinês. Porque o agricultor hoje, ele não proporciona, ou não se preocupa, ou não tem interesse a preparar os filhos para seguir. Para seguir. Mas eu acho, honestamente, já temos alguns programas aqui, né, no podcast. Essa questão da mão de obra no campo, né, ela tende eu acho que o que muda essa lógica, porque hoje em dia as pessoas, uma das coisas que eu acho mais fenomenais do ser humano é a adaptação, o poder de adaptação do ser humano. A gente se adapta, né? Se adapta a tudo. Ao que é bom a gente se adapta mais rápido, ao que é ruim a gente se adapta, mas se adapta, né? E aí o que eu noto hoje em dia, se o senhor precisar de um alambrador, não tem. Sentam aqui na mesa aqui produtores rurais que plantam às vezes 2.000, 3.000 hectares e não tem, eles são reféns daquela mão de obra, né? Tanto que a gente fala sobre tecnologia e eles falam, é algo que é necessário porque não tem mão de obra para poder trabalhar, né? Essa questão do retorno, do retorno ao campo. E aí o que muito se fala é tu criar uma condição propícia para que o teu empregado fique bem lá no campo. Então tem que ter, hoje em dia no campo tem que ter internet, tem que ter um colchão de qualidade. O pessoal não aceita mais tu vai trabalhar por qualquer coisa, né? E aí, obviamente, há essa preocupação. E interessante que o programa de hoje ele traz uma temática que é o proprietário olhando para a sua propriedade e prestando contas em relação à questão tributária, né? Que até então muitas vezes a gente analisa essa questão do bem-estar do funcionário, da tecnologia na produção e o que aquilo vai gerar de produção, né? E aí quando a gente traz a questão tributária é também uma preocupação, porque certamente todos que nos acompanham aqui tem receio de tomar algum tipo de infração, um auto de infração, né? Não estar adequado em relação, tu falaste da nota fiscal, que agora é toda eletrônica, né? Enfim, tem muitas coisas, e a gente vê uma série quando estoura essas operações grandes, né? Às vezes o agronegócio sendo utilizado talvez para lavagem de capitais e tudo mais. Então tem muita coisa que assusta o produtor que é sério, que é responsável, porque ele não quer, às vezes é um ajuste, às vezes é procurar um especialista, às vezes é esse olhar mais técnico. Mas também tem esse outro lado de quem é que vai tocar o meu negócio? Como é que eu vou gerir essa questão, né? Hoje em dia a gente sabe que tem uma série de empresas, embora não seja a pauta do programa, mas tem uma série de empresas que trabalham com a sucessão familiar, né? Inclusive no agronegócio, que é justamente isso. Eu não tenho, meus filhos, um foi para setor de tecnologia, o outro está trabalhando em tal lugar e eu não quero vender minha propriedade rural, eu não quero me desfazer da minha propriedade rural, e isso aí impacta também nessas questões, são decisões, e hoje em dia já tem profissionais que oferecem isso, né? Sim. Não sei se já teve algum contato com isso, doutor Daniel, dessa questão de... Com certeza. Inclusive, antes de... A gente falava sobre IA, falamos sobre o pai lá que
que daqui a pouco está até na segunda geração e os filhos não estão querendo ficar, a IA ajuda muito, tanto nas questões, já ajudavam, e agora com a reforma não tenho dúvida que vai ajudar, que são os sistemas da IA que fazem uma leitura como se fosse um administrador, né? Eu acredito que ele não substitua, mas você ter um sistema que vai fazer a importação das suas notas fiscais de compra, de venda, trazer os indicadores. O poder da IA para os indicadores, na minha opinião, é o que mais me assusta. Em segundos, ele traz indicadores importantíssimos para as tomadas de decisão, inclusive no agro. Porque o agro, inclusive por ser pessoa física, eu acho que ele fica mais difícil de tu trazer, porque a operação empresarial, ela tem muito mais obrigações em relação aos lançamentos enquanto secretarias da Receita Federal, da Receita Estadual. Então, você está mais olhando para esses números o tempo inteiro. O agro, daqui a pouco, e tem sistemas já que fazem isso, né? Você importa isso tudo num sistema e o sistema já te traz na hora o resultado, né? Isso é muito importante para você ver, inclusive, como é que está a sua produção, como é que está o resultado enquanto pessoa física, né? E eu acho que isso ajuda bastante, inclusive, a manter o filho daqui a pouco que não quer mais ficar. Eu vi, assim, falando sobre experiência profissional, especialmente, eu via mais uma saída, assim, dos filhos de não querer ficar no campo. E hoje eu vejo um interesse maior de ficar. Um retorno, né? Um retorno. Também noto. Atualmente eu vejo assim, um olhar mais... não sei, eu quero ficar aqui, quero operar a atividade de produtor rural mesmo, enquanto sucessão do meu pai. Mas é um problema, com certeza, você ter uma operação, daqui a pouco, com um baita faturamento, um baita resultado, e agora, estou com X anos de idade, como é que eu faço isso? Não quero que pare, né? E não só por uma questão financeira. Não quero que pare porque isso aqui era do meu pai, e eu não quero vender. Era algo familiar, exato. Não quero vender, eu quero que essa propriedade seja explorada pela minha família e que continue isso em gerações. Então, eu acho que a gente vê isso acontecer, mas confesso que hoje eu vejo um interesse maior dos filhos querer ficar. Porque facilitou, desculpa interromper, mas também hoje facilitou. Com o maquinário que você tem disponível, com a tecnologia que você tem disponível, hoje facilitou a vida no campo. Sim, sem facilitou. dúvida. Então você não é qualidade de vida, né? A qualidade de vida não é mais que você meta a cabeça e o lombo, que nem se dizia, do sol a sol, né? Uma pá, né? Uma pá e um sonho, né? Hoje facilitou. Você Agora, chega, né? Você chega então você prepara, manda o filho estudar naquilo que você tem aqui. Se é gado, veterinária, se é grão, agronomia. Sim. E assim vai, né? Se especializar o filho para tornar a vida mais fácil do que foi para nós. Isso é verdade. Concordo. Mas, senhor Eduvar, o programa, quando é bom, ele passa rápido, né? Então, estamos caminhando mais para o final do nosso campo afora. Como é de praxe, o senhor já tem, né, uma longa experiência aqui conosco. Eu sempre peço que o nosso convidado deixe uma mensagem para o nosso telespectador, né? E eu vou começar pelo senhor Eduvar. Senhor Eduvar, qual a mensagem o senhor deixa para o nosso telespectador de finalização desse programa Campo Afora? Bem, a mensagem que eu vou deixar agora, eu vou falar do meu produto, um pouquinho, e a tua qualidade de vida. Você dormir bem, ter uma noite de um sono reparador, num colchão maravilhoso, também é qualidade de vida. Vai fazer que no outro dia você tenha uma melhor disposição para pensar na conta e no lançamento dos números que você tem aí. Então pense bem na qualidade do teu sono, na tua maneira de viver. E invista num do nosso produto aí, um colchão bioanatômico. E continua a produzir alimentos que a gente agradece. Tá bem, muito obrigado. Dr. Daniel Heigert, qual seria a mensagem final para o nosso telespectador? Eu fico muito feliz com o convite, inicialmente, fico realmente muito lisonjeado. E a mensagem que eu deixo é, eu sou um grande fã da atividade rural, da produção rural, sou de um lugar que tem muita atividade predominante, a atividade rural, né? E apesar da reforma trazer isso, o produtor rural vai continuar operando, seja
trazendo novas obrigações, isso aí eu acho que tira de letra, é tranquilo, e desejo sucesso ao agro. Tem sofrido nesses últimos anos aí por umas situações que, né, são totalmente fora do controle, e desejo sorte aí, desejo uma bela produção esse ano. Perfeito. Então, encerramos mais um Campo Afora. Retornaremos num próximo programa trazendo questões ligadas ao setor primário, ligadas ao setor do agronegócio, e agradecemos imensamente a sua audiência. Muito obrigado e até mais. A Oneide Diesel Center há mais de 20 anos é posto autorizado Bosch Diesel Center no centro do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Trabalhamos com todos os sistemas de injeção eletrônica diesel, tanto sistemas quanto Bosch, quanto sistema denso e Siemens. Atuamos já há mais de 20 anos na região, trabalhando também com turbinas. Contamos com a mão de obra especializada e nós também vamos até você quando o cliente necessita de uma solução diretamente ao campo ou ao agronegócio. A nossa empresa está localizada na faixa de São Cepé, na BR-392. Aguardamos todos vocês com toda a nossa confiança e nossa qualidade. Bom, gente, nós estamos aqui com o protetor eletrônico do motor, marca Vigia, onde ele é composto da seguinte maneira. Nós temos o chicote aí, complementa o equipamento, temos uma eletroválvula que corta o diesel, onde se trata de motor parada elétrica ou motor eletrônico, ele corta através de um relé. Nós temos aqui o sensor de temperatura e o sensor de óleo. Também nós temos um módulo onde grava todas as informações necessárias. Onde pode ser instalado o protetor eletrônico do motor marca Vigia? Qualquer tipo de motor a combustão, seja diesel, álcool, gasolina, qualquer um deles, estacionário, veicular, agrícola e de pavimentação. O funcionamento do protetor eletrônico do motor, ele é da seguinte situação: ele vai desligar o motor tanto por temperatura ou por baixa pressão de óleo, onde vai ter um resultado positivo e vai informar no microteclado o que está acontecendo. O protetor eletrônico do motor, ele é fabricado pela Colven Brasil, em Curitiba, onde a Vinter Soluções de Tecnologia, ela representa essa marca no estado do Rio Grande do Sul. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Quer acordar sem dores e com mais disposição? Conheça o colchão bioanatômico. Com tecnologia de ponta para cuidar da sua coluna enquanto você dorme. Densidade progressiva que mantém o alinhamento correto da coluna. Espuma certificada pelo Inmetro. Tratamento contra fungos e ácaros. Camada extra de conforto para um sono profundo. E mais, vibromassagem, infravermelho longo, magnetismo e energia bioquântica para o alívio das dores. É saúde, conforto e qualidade de vida em um só colchão. Colchão bioanatômico, único como você.